há momentos que, como a irmã disse, né, não tem vontade de fazer. Vem lutas, batalhas, tanto físicas, mas principalmente as espirituais, que vêm sobre a nossa vida, tenta nos abater, mas o importante é continuar. Porque como já disse há algum tempo aqui, acho que os irmãos lembram, que o vencedor não é o mais forte. O vencedor é o mais teimoso, é o que não desiste, continua mesmo que está tudo dando errado, mas ele continua, porque a nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Ele nos dá a vitória. Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por nós mesmos não venceríamos, mas Ele vence por nós. É o que Caleb falou, né? Tão somente Ele se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Isso. É daí que eu É verdade. É verdade. Aleluia. Porque todo mundo via gigante. Às vezes nós olhamos o problema como um gigante e falamos, não dá, não posso, eu sou insignificante, como aquele povo olhava, nós somos como gafanhotos, né? Mas Caleb e Josué, eles viam diferente. E se nós confiarmos em Deus, né, Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar vitória. Então devemos ter esse pensamento. Abra sua Bíblia comigo em Jó 42 e o versículo 2. Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos fala que Jó, no seu momento de aflição, de angústia, ele disse essa frase. Quando o Senhor já falava com ele a respeito de tudo que ele tinha passado, estava passando, ele disse: eu sei que tu tudo podes. E que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nós pensamos muitas coisas, nós projetamos muitas coisas, tentamos realizar muitas coisas neste mundo. E se formos analisar quanto por cento daquilo que nós pensamos se concretiza, é uma porcentagem muito pequena. De tudo que nós pensamos, talvez 1, 2% se realiza. Mas a Bíblia diz que de todos os pensamentos de Deus, eles se tornam em realidade. Tudo que Deus pensa torna-se realidade. Deus não tem pensamentos que não sejam concretizados. Então, se Deus pensou algo, aquilo será
concebido, será realizado. Porque o próprio Deus diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Então tudo que Deus ele pensa, acontece. E é importante que nós venhamos a atentar para esse detalhe. Porque se Deus pensa e acontece, e agora? O que Deus pensa? O que Deus pensa a respeito de mim? O que Deus pensa a respeito de você? Será que nós conseguimos saber quais os pensamentos de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro do profeta Jeremias. Aleluia. Capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Glórias a Deus. Aleluia. Glória. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. E o próprio Deus disse que os pensamentos dele para conosco são pensamentos de paz. Pensamentos bons, para dar o fim que nós desejamos. Então, às vezes, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas, como enfrentava ali o servo de Deus Jó, e ficamos indagando acerca de tudo que está nos acometendo, porque Jó também indagava: por que todo este mal me sobreveio? E ele tentava encontrar ali algo que justificasse aquele sofrimento. Aleluia. Que ele estava passando. E Jó disse: eu sei que os teus pensamentos não podem ser impedidos. Aleluia. E através do profeta Jeremias, o Senhor falou: os pensamentos meus são bons, e se não podem ser impedidos, então o fim será bom, porque Deus ele não vai nos dar o começo ou o meio. O começo, o meio podem ser turbulentos, podem ser difíceis, podem ser de luta, batalhas, sofrimento, porém ele nos garante que o fim que nós desejamos, ele pensa em nos entregar. Aleluia. E se ele pensa em entregar o fim que nós esperamos, e nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos, então fique certo que o teu fim será para alegrar o teu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Porque Deus tem bons pensamentos.
E aí ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E às vezes é preciso vir a luta, às vezes é preciso passarmos por deserto, passarmos por dificuldades, para que nós venhamos a abrir o nosso coração. Porque quando nós estamos acomodados, as coisas estão boas, geralmente nós não abrimos o nosso coração diante de Deus. Mas quando a coisa começa a apertar, quando fica difícil, nós abrimos o nosso coração diante de Deus e buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Às vezes estamos como Daniel na cova dos leões, mas ali na cova dos leões, com o coração aberto diante de Deus, os leões, eles permanecerão com a boca fechada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que Deus pensa de nós são coisas boas. Nós passamos problemas, passamos por dificuldades, mas é importante para que nós venhamos a prosseguir, continuar firmes, como foi cantado nos jogos, rompendo em fé. O que é romper em fé? É quebrar os obstáculos, passar as barreiras, é vencermos em fé. Vamos romper o fé confiando no sobrenatural de Deus, de que hoje pode não ter acontecido, mas o amanhã está por vir. Às vezes o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Após a luta, após a tribulação, após a tempestade, vem a bonança, porque Deus, Ele tem bons pensamentos sobre nós, para nos dar o fim que nós desejamos, o fim que almeja o nosso coração. Diz a palavra: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Se nós fizermos a vontade de Deus, que é permanecermos firmes, como Caleb e Josué, crendo que o gigante vai cair por terra, crendo que o inimigo não vai poder resistir-nos, porque o nosso Deus é poderoso e está conosco. O fim que Ele tem para nós é de bênção, de vitória, e é isso que nós estamos aqui na certeza de que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, que Ele prometeu que nós vamos vencer, entrar nesta terra prometida. Então vai cair por terra, um por um, de todos aqueles que se levantar para tentar impedir a obra de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Todos aqueles que se levantaram para impedir a obra de Deus na vida do servo de Deus caíram por terra. Aleluia. Aqueles que se levantaram contra Daniel para lançá-lo na cova dos leões, eles mesmos foram lançados naquela cova. Aqueles que se levantaram contra Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha, também foram lançados na fornalha. Aqueles que se opuseram contra o povo de Deus, o exército de Faraó que tentava alcançar e destruir o povo de Deus, entrando no mar adentro, foram engolidos, tragados pelas águas, porque o fim que Deus determinou para o seu povo, ninguém pode impedir. Aleluia. Os pensamentos de Deus para conosco não podem
Aleluia. Glórias a Deus. Eu creio, Senhor. Aleluia. O único que não alcança as bênçãos do Senhor é aquele que desiste. Aqueles que param, vê o problema e não confiam em Deus. Porque no deserto, aqueles que não quiseram confiar em Deus e lutar, eles morreram no deserto. Mas os que confiaram em Deus entraram na terra prometida. Aleluia. Os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz, Aleluia, Jesus. para dar o fim que nós esperamos. É verdade. Aleluia. Aleluia. O fim que nós esperamos está próximo, está chegando. Creia, acredite, porque Deus é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Glórias a Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Por isso que nós pensamos muitas vezes do agir de Deus vai ser de determinada forma. Eu acho que Deus vai fazer assim. Eu acho que Deus vai operar desta maneira. E aí Deus nos surpreende. Veja que Naamã, ele tinha um pensamento. Ele achava, olha, eu vou chegar lá, o profeta Eliseu vai sair, vai colocar as mãos sobre mim, vai fazer lá a sua oração e eu vou ser curado. Ele tinha esse pensamento. Mas o pensamento de Deus era outro. Porque ele achava que o problema dele era só a lepra. Mas Deus queria curá-lo de algo muito pior do que a lepra, que era a exaltação. Por isso Deus disse para ele: vai, mergulha 7 vezes no Jordão e será curado. No começo ele não quis. Ele não quis falar, não, eu vou fazer isso. Infelizmente acontece nos dias de hoje. Às vezes o pastor faz alguma campanha e alguém fala, eu vou fazer essa campanha.
Muito esquisito. Para que isso? Para que? Eu achava que Deus, né? Falar, Deus não precisa de uma campanha para agir. Deus não precisa de uma caixinha para pôr ali envelopes, escrito, Deus sabe. E tantas coisas assim, a pessoa às vezes acha, mas os pensamentos de Deus são mais altos. Aleluia, Deus. Ele age da forma que Ele quer. Glória a Deus. E se Ele deu a instrução para o pastor, como deu a instrução para Eliseu, falar, Eliseu, você não vai lá pôr a mão na mão. Você não vai nem encontrar com ele. Manda Geazi, manda seu moço ir lá e manda ele mergulhar no Jordão. Então os pensamentos de Deus não são iguais ao nosso. Então não nos cabe questionar que forma que Deus vai fazer, porque não importa de que forma Deus quer agir, o que importa é o resultado. Senhor. Naamã reconheceu isso depois de ser alertado pelos seus criados, seus servos. Mas se Deus pedisse para fazer alguma coisa grande na mão, você não faria para ser curado da sua lepra? Quanto mais ele fazendo uma coisa simples, mergulhar no Jordão. Aí ele reconheceu. Então, não se preocupe ou não questione a forma que Deus vai agir. Ele age da forma que Ele quer. Porque Jesus cuspiu no chão, fez lama, lodo com barro e colocou nos olhos do cego e mandou, vai lavar-se no tanque de Siloé. Por que isso? Ele não poderia fazer como ele fez com o cego Bartimeu? Você quer ver? Então veja, era cego de nascença, os dois, mas o Senhor fez diferente, cuspiu no chão, fez o lodo. Então ele faz da forma que ele quer. Imagina nos dias de hoje um mudo e Jesus cuspiu na boca do mudo. Imagina se alguém faz isso. Vai ser linchado. Mas e se o mudo falar? O mudo vai falar, cospe mais um pouquinho. É verdade. Então o que importa, irmãos, é o resultado. Jesus também cuspiu no ouvido do surdo para ele ouvir. Então os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Não importa se Ele vai fazer de uma forma mirabolante, de uma forma extraordinária, ou se Ele quer fazer de alguma forma simples. Forma simples. Não importa. Se o Senhor ele foi lá na casa de Jairo e orou para a menina, falou, Talita, come, levanta-te, anda. Aquela menina levantou. Ou quando veio o outro, Senhor, já não precisa ir na minha casa, manda só uma palavra, Senhor, então vai, já está curada. Então ele opera do jeito que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. O que importa é o resultado. Os meus pensamentos não são mais altos do que os vossos pensamentos. Apenas creia, 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 porque o Senhor opera. Os pensamentos dele são poderosos e não volta, a palavra dele não volta vazia. Ela vai operar naquilo que ele tem determinado. Aleluia, aleluia. A chuva cai do céu, rega a terra, e depois de ter feito esse processo, ela volta a ser nuvem. Assim também diz o Senhor, é a palavra dele. Ela desce e ela não vai voltar para ele vazia.
Porque ninguém pode impedir os pensamentos de Deus, são mais altos. Quando Moisés recebeu a incumbência de libertar o povo de Deus, com certeza ele não sabia de tudo que Deus ia fazer. E Deus foi dando pragas, mandando pragas no Egito, uma praga após a outra, uma praga após a outra, até que na 10ª Faraó não resistiu, libertou o povo. E o povo parou em frente ao Mar Vermelho. Aí Faraó, indignado com o seu exército, veio e o povo não tinha para onde correr. Às vezes acontece conosco. Chega uma situação e fala, e agora? Não tem para onde correr. Não tem para onde. Por que Deus permitiu essa situação? Por que Deus permitiu essa situação? Que não tem para onde ir. Olhamos a situação, às vezes nós olhamos até a situação do Brasil, olhamos para a situação do Brasil, muitos colegas não tem para onde ir. Não tem para onde ir agora. O mar está na frente, Faraó vem atrás. Por que Deus fez essa armadilha? O povo fala, mas Deus fez uma armadilha para a gente ver morrer aqui. Mas os pensamentos de Deus são mais altos. Pastor, eu acho ao contrário. Sabe aquela passagem do rei lá, do profeta Samuel? É o que está acontecendo. Samuel. Quando todo mundo quis um rei, e ele era o juiz de Israel. E Deus falou, não, está tudo bem, vocês têm casa, vocês têm comida, vocês têm bois. Não, nós queremos igual as terras vizinhas dos outros povos, queremos um rei. Tá bom, tome Saul. Aí deu tudo. É isso aí, o povo recebeu. Então tome. Às vezes, só que às vezes não foi o povo que escolheu. Então. Se o povo escolheu, logicamente se Mas escolheu. teve voto, né? Senão teria 100%, né? Mas teve voto. É esse o problema. Se não tivesse aplausos, ele não estaria lá. Então, no caso da política, das urnas, houve fraudes, houve injustiças e outras coisas assim. Meu Deus. Houve Mas muita aí, injustiça. mesmo, que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, mas que o povo tem que passar para poder. É isso aí que o senhor falou mesmo. É verdade. Mas quando pensamos que não tem saída, o que fazer? Clamar a Deus. Moisés foi clamar a Deus e Deus respondeu ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, e tu toca nessas águas. Verdade. E Deus abriu o caminho onde não tem. Amém. Então os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes nós nos deparamos com uma situação na nossa vida que só Deus abrindo um caminho onde não tem caminho, abrindo porta onde não tem porta. E nós devemos confiar em Deus, porque se os pensamentos dele são bons, então alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Aleluia. Ele não vai deixar que o seu povo, não vai deixar que os seus servos morram ali na praia. Porque o destino que Deus tem para nós, o fim que Deus tem para nós, é de paz e não de mal.
Então o que Deus preparou vai acontecer. Senhor. Nem sempre o que nós vemos Glória a Deus. é o que vai acontecer. Aleluia. E Deus não precisa de muita coisa para fazer, nem de muitas pessoas. Ele só precisa que creem, daqueles que acreditem nele. Porque quando ele chamou Gideão, ele falou: Gideão, chama o povo. Gideão conseguiu 32 mil soldados para lutar contra cerca de 150 mil midianitas. Já era desigual. Então tudo que Deus faz é tudo em relação ao seu povo, é tudo desigual, sabe? É tudo desigual. Mas por que tanta injustiça? Por que desigual desse jeito? Tinha só 32 mil e o Senhor falou: manda os medrosos e os covardes embora. E foram. Verdade, Deus. 22 mil covardes e medrosos embora, e sobraram só 10 mil. E o Senhor ainda disse que tinha muita gente. Então nós temos que entender que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Tem muita gente ainda aí achando que a coisa tá difícil, aí a situação fica um pouquinho mais difícil. Geralmente é assim. Lembra de Jó? Quando chegou da notícia, Jó veio ali, os ladrões roubaram todos os seus camelos, mataram os seus servos, e só eu sobrei para te dar a notícia. Aí Jó já ficou triste. E antes que aquele saísse, já entrou outro. Jó desceu fogo do céu, queimou todo o seu pasto, queimou suas ovelhas, roubaram os seus bois, só sobrou eu para te trazer essa notícia. Antes que aquele saísse, já veio outra notícia ruim. Jó, veio um vento, uma tempestade, bateu nos 4 cantos da casa dos seus filhos, caiu sobre todos eles, morreram, só eu sobrei para trazer aqui essa notícia. E Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, jogou cinza sobre a sua cabeça, disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque os pensamentos de Deus são mais altos. Então as coisas às vezes vêm difíceis e nós ficamos preocupados, mas temos que saber que os pensamentos de Deus são mais altos. O que Ele vai fazer é mais alto. Porque Jó perdeu, e o que Deus deu para Jó foi tudo em dobro do que ele perdeu. Então quando Deus quer nos abençoar, às vezes as coisas ficam difíceis, mas Ele é fiel para fazer. Temos que crer, acreditar no Senhor. E para terminar, irmãos, aqui só em Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Oh, aleluia, Jesus. Pode uma mulher se esquecer tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado os teus muros, tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então veja bem, irmãos, os
pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Ele tem bons pensamentos sobre nós. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E Ele não tem problema de memória. Ele não tem problema de memória. Ele disse: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de vocês. Então Ele não nos esqueceu. Glória a Deus. Aleluia. Está gravado na palma das mãos do Senhor. Ele não nos esqueceu. Os pensamentos de Deus não falham. Aleluia. A vitória está a caminho. A vitória está chegando. Tenha certeza que Deus, Ele tem algo tremendo para fazer. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Creia. Não devemos nos firmar nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são falhos, mas os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Então o fim é que vai trazer alegria. Tenho certeza que Deus ele vai nos surpreender de forma que nós vamos falar assim: eu não pensava nisso. Ou vamos falar: só Deus para fazer dessas forças, dessa forma. Quando o povo chegou do outro lado lá do Mar Vermelho, Deus fechou o mar sobre os egípcios e eles diziam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então fica com essa palavra. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.